Você já analisou seu concorrente e viu que tinha coisas que você podia melhorar na sua imobiliária? Ou analisou coisas da sua imobiliária e viu que você pode melhorar ainda mais os seus processos analisando as coisas que você já fez? Eu fico muito feliz em te informar, mas você está fazendo benchmarking. Meu nome é Karine, eu sou Head de Marketing aqui da JetMob e no módulo de hoje nós vamos abordar a temática benchmarking. Para acelerar o negócio, costumamos usar uma prática em que a gente analisa tendências do mercado e também analisa os nossos concorrentes e também até mesmo a própria imobiliária. Essa técnica se chama benchmarking, que de inglês vem de referência. Esse recurso é muito utilizado para ver coisas que você pode adotar na sua imobiliária, tendo como referência a sua própria imobiliária, se você tem mais de uma imobiliária, reuniões entre as filiais que você pode tirar algo proveitoso, de coisas que deram certo, de coisas que não deram certo para não se repetir, documentar tudo isso e botar na prática novas ações a partir da análise desses documentos que você fez. Muita gente acha que benchmarking consiste só em analisar concorrentes, mas não é só isso. Essa até é uma das maneiras mais complicadas de fazer bench. Vou chamar de bench para não ficar falando toda a palavra toda hora. Fica muito comprido. Não consiste só em analisar a concorrência. Consiste em analisar internamente coisas que você já fez, como eu falei antes. Análise de filiais, de setores dentro da sua imobiliária. E a partir disso, a partir de uma documentação, de um objetivo definido para essa análise, você vai conseguir tirar proveito disso, você vai planejar e vai conseguir colocar em prática essas ações que você pode melhorar ou que você viu que pode vir de novo para você fazer. O propósito do benchmarking é adquirir uma vantagem de maneira sustentável, uma vantagem competitiva. Mais especificadamente, fazer uma análise interna dos seus processos, mesmo que você vá fazer um benchmark competitivo, que é um dos tipos de benchmarking que a gente vai falar aqui hoje. Você precisa analisar internamente e definir objetivos desse benchmarking. Por isso é necessário conhecer os seus processos antes de fazer uma análise de fora, para você poder comparar. Você tem que ter os seus dados e você tem que ter os dados do seu concorrente ou de alguma referência sua, no caso. E você tem que estar disposto a colocar as coisas, os insights que você teve a partir desse benchmarking em prática. De nada adianta você ver relatórios, planejar, fazer pesquisa e não colocar em prática as ideias que você teve. Por isso é necessário no benchmark ter várias etapas de planejamento para você conseguir colocar em prática o que você teve de insight. E por isso a sua imobiliária ela tem que estar com a cabeça aberta, que vai precisar assumir novos desafios e colocar a mão na massa mesmo, os responsáveis irem atrás disso que vocês tiveram como ideia a partir da análise que vocês fizeram. E não é simplesmente fazer uma análise. Existem etapas, existem processos para fazer um benchmarking efetivo. Existem casos de estudo como o da Avon, por exemplo, que eles fizeram um benchmarking interno, que tem no e-book que a gente conta melhor sobre isso. A gente precisa ter em mente que a gente vai ter um planejamento e a gente tem que seguir esse planejamento para fazer uma análise completa das coisas que você pode trazer de bom para sua imobiliária. Falando agora um pouco dos tipos de benchmark e os que mais vão dar resultado para sua imobiliária, eu vou falar agora do benchmark interno, que eu já falei um pouco anteriormente, que é o benchmark que você vai poder fazer análise dentro da sua imobiliária, dos processos que deram certo, dos processos que não deram certo, de vendas que deram certo, observações de vendas, enfim. Você vai reunir essas informações, você vai definir antes o seu objetivo. Antes de reunir essas informações, defina o objetivo desse benchmarking. E isso pode até ser uma forma de engajar os seus corretores, por exemplo. Se a sua imobiliária, se você tem uma só imobiliária, porque o benchmark interno ele é bastante recomendado para quem tem várias filiais. Mas se você tem uma imobiliária, você tem pessoas dentro da sua imobiliária que elas trabalham com diferentes coisas, com diferentes situações. E a partir disso você pode marcar uma reunião mensalmente, semestralmente, isso depende de você, onde essas pessoas vão compartilhar as coisas que aconteceram, estratégias que deram certo, estratégias que não deram certo. É muito importante também a gente analisar esse todo com coisas que deram certo e que não deram certo.
Os corretores podem compartilhar experiências que eles tiveram com clientes, os tipos de clientes que eles atenderam, para ver se existe algum padrão nesse mercado no momento ali que eles estão. Isso vai ser legal, vai engajar e vocês vai abrir a cabeça de todo mundo que participar, seja pessoas do marketing, com corretores. Isso é muito legal, porque vai abrir a cabeça para novas ideias a partir desse benchmarking interno. É claro, tem que estar documentado isso. Não basta apenas só chegar lá e falar, eu fiz isso. Não, documente. Tem um padrão de seguir, assim, de documentação para o benchmark ser efetivo. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o importante é, se você fazer um benchmark interno, isso tinha que ter em todas as imobiliárias, de reunir o pessoal e conversar sobre isso. Isso se chama um benchmark interno. Atenção, é necessário definir o que você vai compartilhar. Defina as métricas mais importantes de acordo com o objetivo da sua reunião. Se o objetivo da reunião, é ver se pode existir novas estratégias de vendas, entender como o mercado está funcionando agora, esse é seu objetivo, você vai analisar as coisas por trás disso. Agora, falando do benchmark competitivo, que talvez seja o mais difícil de fazer, porque envolve fazer análise do seu concorrente, e o seu concorrente ele não vai querer dar as informações dele para você fazer uma análise, né? Esse tipo de bench consiste na análise de dados, na coleta dos dados dos seus concorrentes, para você trabalhar em cima desses dados. Não é tão simples assim, porque não é fácil de conseguir esses dados. Por mais que existam ferramentas da internet que pode ajudar você com isso, eu vou falar sobre as ferramentas no final desse vídeo. É legal se você tiver algum programa de parceria, por mais que não seja a imobiliária da sua cidade, por exemplo. Tente conversar com imobiliárias de outras cidades para vocês compartilharem esses dados e poder trabalhar em cima deles. É lógico que você vai ter que oferecer os seus também. Por isso que eu sei que é um pouco mais difícil esse benchmark, principalmente no mercado imobiliário, onde as imobiliárias elas são muito competitivas. Mas tente fazer parceria com imobiliárias de outras cidades, de regiões diferentes da sua, para você poder ter esses dados e fazer uma análise bem assertiva disso. Claro, também existe a possibilidade de você contratar uma consultoria externa para fazer isso por você, mas isso daí já é uma outra questão. A real vantagem de fazer esse tipo de benchmarking é que a partir disso você vai ter novas ideias que são do mercado imobiliário. Mas também é muito importante ter consciência que não é só pegar os dados das outras imobiliárias e copiar. Não, você vai analisar isso, comparar com os seus dados e a partir disso você vai ter novas ideias para colocar em prática, para conseguir negociar mais, seja qual for o seu objetivo. E assim também você vai poder criar uma visão externa da sua imobiliária e não vai ficar só vendo os seus dados ou os dados de referências muito grandes, por exemplo. É interessante a gente pegar referências também fora do mercado brasileiro. Existem muitas imobiliárias fora do Brasil e é legal também dar uma olhada nesse tipo de coisa para ver o que o pessoal de fora está fazendo para vender mais. O outro tipo de benchmark que a gente vai falar é o funcional, que não consiste em analisar concorrentes e sim empresas não do mesmo segmento, mas de segmentos parecidos, que do mesmo porte da sua empresa. E a partir disso você fazer a comparação dos seus dados com os dessa empresa, fazer análise e vai ter novas ideias, mas claro, não é do seu mercado, mas são empresas do mesmo porte do seu, então com certeza pode surgir alguma ideia interessante a partir dessa análise. O benchmark consiste em 4 etapas, sendo elas a de planejamento, a análise, integração e ação. Na etapa de planejamento, você vai definir o objetivo, o tipo de benchmarking e o método de coleta dessas informações. Na etapa de análise, você vai analisar os dados que vocês têm, vendo os diferenciais de cada coisa que você analisou. A terceira etapa, que é a integração, você vai comunicar aos envolvidos o que foi analisado e o que você teve de ideia com isso. E também estabelecer as suas metas futuras. E na etapa de ação, você vai colocar a mão na massa. Você vai planejar e desenvolver um plano de ação com base no que da ideia que você teve, vai colocar a mão na massa e vai implementar essas ideias
e depois você vai monitorar para ver o resultado que está dando. Dentre as principais coisas que você deve analisar na sua referência ou dentro da sua imobiliária são ações de marketing, de vendas, de processo mesmo administrativas, para ver o que está dando certo e fazer esse benchmarking. Fora isso também, é muito famoso o benchmarking da web mesmo, que você vai analisar, principalmente no mercado imobiliário, isso é muito importante, você fazer uma análise do site dos seus concorrentes, ver como que ele tá, as principais coisas que você deve analisar, se ele tá bom para o usuário. Você tem que pensar como usuário. Uma pessoa que vai locar um imóvel, que vai comprar um imóvel, se coloque no lugar dessa pessoa e faça uma análise desse site. Se ele carrega rápido, se ele tem as informações que necessitam que um imóvel tenha, se a velocidade de carregamento tá boa. E tem outras coisas, por exemplo, elementos visuais, coisas que você acha que seria interessante colocar no seu site, ou coisas que você vê que não precisa no seu site a partir dessa análise. E também existem outros fatores, como descobrir qual CRM usa, se há um CRM bom, que tudo isso influencia no resultado final da sua imobiliária, porque vai interferir diretamente no cliente e nas pessoas que trabalham com você. É bem importante que nesse tipo de análise você tenha definido, anotado numa planilha, ou seja, o que for, o que você vai analisar e anotar o que você pensou ali. Como eu disse, não é simplesmente, eu posso mudar isso porque meu concorrente faz. Não, você tem que documentar e ter o objetivo disso. Teu objetivo é, quero melhorar meu site. Você vai ir atrás de referências. O teu objetivo é melhorar o teu site e você vai ir atrás de referências de sites bons, imobiliários, e você vai ver o que funciona e o que não funciona. Na percepção de cliente, é claro, não de concorrente. E para finalizar, existem algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer essa análise. Por exemplo, o SEMrush, que você consegue ter um dashboard de informações nos seus concorrentes, comparando com o seu desempenho em questão de SEO, palavras-chave, acessos do site, essas coisas assim. Existe também o SimilarWeb, que ele vai dar métricas bem completas sobre os sites dos seus concorrentes. E por último, o Google Trends, que você pode analisar as tendências de mercado e procuras. E isso pode te ajudar bastante na hora de fazer essa análise dos seus concorrentes. Para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre benchmarking, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com um e-book onde você vai poder ver tudo mais especificamente do que eu falei agora. Eu quero terminar esse módulo agradecendo as nossas 200 inscritos. E eu fico muito feliz, o Wagner, a Thay, todo mundo que participou dos vídeos, porque isso é muito importante pra gente. E também é importante que você deixe seu joinha nos nossos vídeos. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí se você está gostando do curso, dos nossos vídeos, porque a gente quer sempre trazer o melhor aqui para vocês fazerem a diferença no mercado imobiliário. Até a próxima!